E aí, tudo certo? Hoje em dia é praticamente impossível pensar no nosso mundo sem tecnologia, né? E bem no coração de toda essa inovação estão as linguagens de programação. Elas são basicamente as ferramentas que pegam uma ideia e transformam em software, em aplicativo, enfim, em tudo que a gente usa no dia a dia. Então, bora mergulhar nesse universo. Só que aí, para quem está começando, a coisa pode parecer, bem, um pouco assustadora. É C, C++, Java, Python, JavaScript. A lista parece que não tem fim. E a grande pergunta que fica na cabeça é, tá, mas por onde eu começo? Qual delas eu aprendo primeiro? Mas olha só, vamos pensar de um jeito diferente. Em vez de ver essa lista gigante como um problema, imagina uma caixa de ferramentas. É isso, cada linguagem não é um bicho de 7 cabeças para dominar. Na verdade, ela é uma ferramenta específica, feita para um tipo de trabalho. O grande segredo é saber qual ferramenta pegar para construir aquilo que se tem em mente. E para a gente entender melhor essa caixa de ferramentas, se liga no nosso roteiro. A gente vai dar uma olhada no universo da programação, passando pelas linguagens que constroem a web, os motores de alta performance e os sistemas corporativos. Depois, vamos descobrir o verdadeiro segredo por trás de todas elas, a lógica. E por fim, como escolher o melhor caminho para começar. Beleza, vamos começar por aquilo que todo mundo aqui usa todo santo dia, a web. E para falar de web, dois nomes são simplesmente essenciais: JavaScript e PHP. São eles os responsáveis por pegar um site, que seria só texto e imagem, e transformar numa experiência dinâmica e interativa. Aqui, o legal é entender que cada um tem o seu papel. O JavaScript, ele é o rei da interatividade. Aquilo que acontece ali na sua tela, no navegador, sabe quando se clica no menu e ele abre bonitinho? Ou se preenche um formulário e ele já avisa se algo está errado? Isso é JavaScript. Já o PHP, ele é o cara dos bastidores. Ele trabalha lá no servidor, processando as informações enviadas, conversando com o banco de dados e montando a página antes mesmo dela aparecer na tela. Ok, saindo um pouco da web, vamos agora para uma área que exige velocidade e poder de fogo, sabe? É aqui que entra a família C. O C, o C++ e o C#. Essas são as linguagens para quando o desempenho é tudo, quando se precisa de controle máximo da máquina. E é bem interessante ver como essa família evoluiu. O C é a base de tudo, ele está no coração dos sistemas operacionais que a gente usa, tipo Windows e Linux, porque dá um controle total sobre a memória do computador. Daí veio o C++, que adicionou um monte de recursos em cima disso. Não é à toa que é a escolha para motores de jogos pesadíssimos, como o do Fortnite. E por fim o C#, que é mais moderno e que brilha no desenvolvimento de jogos com a Unity e em muitas aplicações para o ambiente Windows. Agora, vamos mudar de cenário de novo. Pense no mundo das grandes empresas, dos bancos, onde o que importa mesmo é a estabilidade, segurança e a capacidade de lidar com um volume absurdo de dados. Nesse mundo, 3 nomes se destacam: Java, Python e Visual Basic. O Java, sem dúvida, é um pilar do mundo corporativo. E por quê? Basicamente, segurança, estabilidade e uma coisa chamada portabilidade. Ele roda em praticamente qualquer sistema, então faz todo sentido que ele seja a linguagem por trás da maioria dos sistemas de banco, de muitos aplicativos Android e daquelas plataformas gigantes de e-commerce que não podem falhar de jeito nenhum. Aí a gente tem o Python, que, nossa, cresceu de uma forma absurda nos últimos anos, e o motivo é simples. A sintaxe dele é muito mais fácil de aprender e ele é incrivelmente versátil. Hoje, Python é a língua franca de áreas supermodernas, como inteligência artificial e análise de dados. Empresas como o Instagram e Spotify, por exemplo, usam Python pra caramba nos seus algoritmos e sistemas. E a gente não pode deixar de falar do Visual Basic. Olha, ele pode não estar tanto nos holofotes hoje em dia, mas ainda tem um papel super importante em muitas empresas. Principalmente para automatizar tarefas em programas da Microsoft, tipo criar macros poderosas no Excel, e também para dar manutenção em sistemas mais antigos, mas que ainda estão lá, firmes e fortes, rodando o negócio. Bom, a gente falou de um monte de ferramenta diferente, né? Mas agora, a gente chega no ponto mais crucial de toda essa nossa conversa. Porque existe uma habilidade que vem antes de qualquer linguagem. Uma base, um alicerce, sem o qual nenhuma dessas ferramentas serve para muita coisa. E essa habilidade é a lógica de programação. Então, preste atenção nisso. Lógica de programação não é uma linguagem de programação, é um jeito de pensar. É a capacidade de olhar para um problema complexo, quebrar ele em pedacinhos menores e organizar uma sequência de passos, um passo a passo mesmo, para resolver esse problema. É como se fosse a planta baixa da solução, feita antes de se colocar o primeiro tijolo. Com isso em mente, o processo certo fica muito mais claro, né? Escrever o código é a última coisa que se faz. Primeiro, é preciso entender o problema a fundo. Depois, se cria o algoritmo,
que é exatamente esse plano, essa receita de bolo. E só aí, com a solução toda desenhada na cabeça, é que se escolhe a melhor ferramenta, a linguagem, para traduzir essa lógica para o computador entender. E essa frase que a gente tirou do nosso material de base é um alerta fundamental. Se a etapa da lógica for pulada, aprender a programar vira só um exercício de decorar coisas. A pessoa aprende a copiar e colar um trecho de código aqui, outro ali, mas não aprende a criar uma solução do zero. E isso, claro, limita demais o crescimento e a capacidade de resolver problemas de verdade. Beleza? Então como é que a gente junta tudo isso e traça um plano? O caminho fica muito mais simples de enxergar agora. A jornada não começa escolhendo a ferramenta, começa desenvolvendo a habilidade de pensar de forma lógica. Então, resumindo a estratégia, o primeiro passo, sempre, é fortalecer o raciocínio lógico, a capacidade de criar algoritmos. Depois vem a clareza sobre o objetivo, o que se quer construir. Um site interativo, um jogo, uma análise de dados. Com o objetivo em mente, a escolha da linguagem vira uma decisão prática. É só pegar a melhor ferramenta para aquele trabalho. E por último, talvez o mais importante de tudo, a tecnologia vive mudando, então a capacidade de continuar aprendendo sempre será o maior diferencial. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que ficou claro que as linguagens são ferramentas e que a lógica é a habilidade principal, a pergunta muda. Não é mais qual linguagem eu devo aprender. A pergunta se torna algo muito mais poderoso. Que tipo de ideia se quer transformar em realidade? Porque a resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a jornada.